Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Vamos começar mais uma semana de aulas. Hoje, em português, nós vamos trabalhar com a seção O que eu aprendi, tá? Para finalizar a unidade 4. Então, nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós aprendemos nesta unidade, tá? Teremos alguns exercícios para poder colocar em prática isso. E também eu vou deixar disponível um mapa mental para vocês já irem estudando os temas desta unidade, tá certo? Bom, vamos começar então. Então, aqui na página 167, nós temos a seção O que eu aprendi, tá? Vamos ver o resumo que o livro traz para nós. Em língua portuguesa, usamos acentos gráficos para auxiliar na pronúncia correta das palavras. O acento circunflexo, como em avô. O acento agudo, como em avó. Então, acento circunflexo, som fechado. Acento agudo, som aberto. E o tio, como em balão. O tio, ele traz um som mais anasalado, balão, tá? Uma coisa que a gente fala mais anasalada, assim. As letras G e J têm o mesmo som, quando usadas diante das vogais E I. O que requer muita atenção na hora de escrever palavras com essas letras. Então, quando nós temos as vogais A, O, U, a gente não tem como confundir o som do G e do J. Apenas quando tem as vogais e a vogal I junto, tá? Porque aí o som é o mesmo. Então, a gente precisa prestar atenção. Em um relato de viagem, as pessoas registram as aventuras vividas por elas em viagens. Tá? Nós começamos estudando lá, né? Antes das férias nós vimos o texto do moço que andava de bicicleta pelo litoral, né? Pelo Nordeste. E vocês tiveram a oportunidade de fazer, né? Um relato de viagem com as figurinhas lá dos menininhos. Agora, olha só. Assinale algumas características de um relato de viagem. Então, ele é escrito em primeira pessoa, isto é, quem escreve é o próprio viajante. Está correto? Essa aqui é uma das características, né? Porque é aquilo que nós vimos na aula passada. Não tem como eu relatar a viagem de uma outra pessoa. Eu só consigo relatar a viagem que eu fiz, o que eu vivi, né? Eu posso até falar que uma pessoa viajou para um lugar, mas os detalhes desta viagem eu não vou conseguir dar, né? Eu só consigo falar aquilo que eu vivi. Escrito em terceira pessoa, ou seja, o narrador, que é outra pessoa, que não o viajante, relata os fatos. Não, se eu já falei que ele é escrito em primeira pessoa, esse automaticamente já está errado, tá? Geralmente, o narrador apresenta detalhes da viagem que ajudam o leitor a imaginar as cenas. Sim, tá? Lembra o relato de viagem que a gente leu a aula passada, dos pássaros, né? Conforme a gente foi lendo e ela foi descrevendo dos condomínios de pássaros, o ninho do pássaro usado na sopa, eu tenho certeza que dentro da cabeça de vocês foram montando várias imagens contando aquela história. E na tarefa também, vocês usaram imagens para contar uma história. Então, uma sequência de imagens ajudou vocês a contar uma história, um relato de viagem. Tá? Então, no relato de viagem, a gente tem que usar detalhes da viagem para ajudar a pessoa que está lendo a imaginar a cena. Então, é este e este, tá? Coloquei aqui para vocês, ó, um arquivo com as respostas para vocês registrarem depois com mais calma, tá bom? Continuando, então, na página 168. Acentue as palavras nas frases a seguir. Eu sabia que o sabia vinha cantar na laranjeira todos os dias. Se eu não acentuar, vai ficar. Eu sabia que o sabia vinha cantar. Este segundo sabia, ele está falando do pássaro sabiá. Então, aqui nós temos que colocar um acento agudo, tá? Eu sabia que o sabiá vinha cantar na laranjeira todos os dias. Agora, adoro o mês de maio. Esse mês tem acento circunflexo, tá? Coloquem aqui acento circunflexo. Ganhei uma touca de tricô. Ó como esse O vai ficar mais fechado, senão vira tricó, né? Vamos colocar então acento circunflexo aqui, tricô. Perdi o bonê no caminho para a escola.
Se boné não tiver acentuado, vai virar bonê, né? Bone. Então, precisa de um acento agudo aqui, tá bom? Coloquei isso também aqui para vocês no arquivo, ó. Tá aqui, todas as palavrinhas. Eu circulei e coloquei o tipo de acento que vocês vão ter que colocar, tá bom? O próximo exercício pede para que vocês completem os versos com as palavras do quadro a seguir. Então, vamos ver as palavras que nós temos aqui. Energia, gente, gentil, jeito, nojento, nojo e rabugento. Então, vamos ver o primeiro verso. Logo no primeiro verso tem uma palavrinha desconhecida para vocês aqui, que é a palavra jocoso, tá? Procurando no dicionário, a palavra jocoso é um adjetivo, tá? Ou seja, uma característica. É aquela pessoa que provoca o riso, engraçado, divertido, cômico. Então, quando ele fala assim, ó, que nananã jocoso, vamos ver o que vai encaixar melhor aqui. Que energia jocoso já não dá certo. Que gente jocoso também não dá certo. Que gentil jocoso, estranho. Que jeito jocoso, agora sim. Então aqui nós vamos encaixar a palavra jeito. Que jeito jocoso é esse de me olhar assim com cara de... Com cara de que cara? Cara de nojo, tá? Aqui vocês vão encaixar a palavra nojo. Acha espantoso, seu rabugento, que eu tenha na mão um vegetal nojento? Então aqui vai ficar assim, ó. Que jeito jocoso é esse de me olhar assim com cara de nojo? Acha espantoso, seu rabugento, que eu tenha na mão um vegetal nojento? Tá? Fica um pouquinho estranho, mas se a gente ler, depois de tudo preenchido, se a gente ler com a acentuação e com a pontuação correta, a gente consegue entender, tá bom? Agora na letra B. Ó, então a gente já usou jeito, nojento, nojo e rabugento. Então só sobrou energia, gente, gentil. Vamos lá. Tem gente tão nananã que passa pela nananã fazendo gentileza. Então, tem gente tão gentil que passa pela gente fazendo gentileza. Tem gente tão hostil que gera energia gelada, nenhuma delicadeza. De que tipo você é? Tá? Então, vamos encaixar essas palavrinhas. Aqui estão as respostas para vocês. E eu coloquei também o significado de jocoso, tá? Então tá aqui todas as palavrinhas encaixadas. Bom, na página 169, vocês vão precisar preencher esses espaços aqui com adesivos que estão lá no material complementar de vocês, nas páginas 303 e 306, tá? Já vou lá mostrar para vocês. Leandro viajou para a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, nas últimas férias. Retire do material complementar os adesivos que contam essa história e colhe-os nos espaços a seguir na ordem que os fatos aconteceram. Então, ó, se eu for lá na página 303, o que vai acontecer? Todos esses adesivos a gente já usou. Só que tinha 2 adesivinhos que eu espero que vocês tenham guardado, tá? Que vai fazer parte dessa atividade agora. Então, tem esses 2 adesivinhos na 303 e aqui embaixo tem mais 6 adesivos na página 306, tá bom? Bom, eu montei a história para vocês aqui neste arquivo, tá? Qual vai ser a ordem, então? Nas últimas férias, viajei para Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Essa é uma cidade histórica localizada em uma região montanhosa com clima de cerrado. Por sua riqueza histórica e arquitetônica, é considerada um museu a céu aberto, além de ser considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Muitos de seus pontos turísticos associam monumentos religiosos e obras de arte.
Além da riqueza histórica, a cidade também se destaca pela atividade cultural. Todos os anos, cedia o Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, Fórum das Artes. Aprendi muito sobre a história e cultura brasileira nesta viagem. Mal posso esperar pela próxima. Então, pessoal, essa é a ordem, tá? O que acontece? Caso vocês tenham perdido esses 2 adesivinhos aqui, eu sinto muito, mas vocês vão ter que escrever à mão dentro do quadradinho, tá? Não pode deixar quadradinho sem preencher. Então, lá na página 169, na hora de encaixar, não tem o adesivo, perdeu aqueles 2 adesivinhos, vocês vão ter que escrever aqui no espaço, tá bom? Bom, pessoal, então o que vai ser a tarefa de vocês? Vai ser as páginas 259 a 261, as atividades complementares, tá? Aqui vocês vão ter um textinho, tá? Então, por falar em viagem, você sabe preparar sua mala? Leia o infográfico a seguir. Tem um infográfico super legal aqui com dicas para arrumar a mala. Pelo que você leu, o que você acha que é necessário para fazer uma mala? Então, vocês vão interpretar as informações do infográfico, tá? Você achou fácil ler esse texto? Por quê? Aí aqui é uma opinião pessoal, tá bom, pessoal? É uma resposta... Nossa, ficou estranho, né? É uma resposta pessoal, tá bom, galerinha? Vocês vão dizer aqui se foi fácil ler esse texto e o que foi, né? O que fez ele ficar fácil. Ou, se você achou difícil, explica por que vocês não acharam fácil, tá bom? No exercício 2, lá na página 260. Observe a frase a seguir. Se o destino é a praia, lembre-se do biquíni e do maiô. As 2 peças do vestuário citado apresentam acento gráfico. Como se chamam esses acentos? Então, aqui em biquíni, qual o nome do acento usado? Em maiô, qual foi o nome do acento usado? Tá? Agora, recorte de um jornal ou de uma revista 5 palavras que apresentam o mesmo acento gráfico que a palavra maiô e cole-as no espaço abaixo. Ou seja, vocês vão ter que procurar 5 palavras que tenham acento circunflexo, tá? Procurem aí em jornal ou revista. Eu sei que ultimamente é difícil achar jornal e revista. Então, se quiserem procurar em notícias de internet, alguma coisa assim, tá? Ou... se vocês quiserem escrever 5 palavras com acento circunflexo aqui nesse espaço, pode, tá bom? Porque eu sei o quanto é difícil hoje em dia achar jornal e revista, principalmente durante a pandemia. Acho muito difícil alguém estar indo em bancas de jornais, né? Ou recebendo... pode ser que vocês recebam revista em casa, mas tem que ver se pode recortar. Então, tem essas opções. Usar jornal e revista, procurar na internet ou vocês mesmos escreverem. Tá bom? Exercício 4. Organize as palavras do box no grupo correspondente a seu som. Então, ó, aqui nós temos G com som de J e G com som de G. Nós temos, então, várias palavras aqui. Aquelas que tiverem G com som de J, vocês encaixam aqui. Aquelas que tiverem G com som de G, vocês encaixam aqui. Tá bom? Agora, complete as palavras a seguir com G ou J. Então, com muito cuidado e atenção, vocês vão preencher essas palavras aqui com G ou J, tá bom? Ah, pessoal, uma outra ideia aqui para o exercício 3, vocês podem usar também gibi. De repente, se vocês tiverem algum gibi velho aí na casa de vocês, que vocês possam recortar, vocês podem recortar palavras de gibi também, tá bom? É uma opção. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido. Né? A gente fez aí essa grande revisão. A aula de hoje foi um pouquinho mais longa. E vou deixar também disponível um mapa mental para vocês dessa unidade e as respostas que eu mostrei daquele arquivo para facilitar na hora dos registros, tá bom? Então, beijos e até a nossa próxima aula.